Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio de poder estar entre vós para participar da Semana do Pentecostal. E para isso agradeço ao pastor Orlando, pastora Regina e, obviamente, a todo o ministério e a esta igreja. Que Deus abençoe e vos recompense pelos vossos feitos. Registro a minha gratidão pelo carinho da receptividade, cuidando de mim de uma forma especial, o diácono Gili Anderson. Muito obrigado, amigo, pelo carinho, e conhecer o pastor Fábio é bom demais. Eu quero ler o texto, tendo em vista que a palavra está voltada para a Semana Pentecostal, e eu quero ler um texto em que Paulo escreve na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É muito conhecido, mas é o que está no meu coração, tendo em vista que é para falar de uma vitória. O texto é conhecido de cor salteado, quando Paulo diz no capítulo 15, versículo 55, ele faz um questionamento: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido, pedindo a vossa paciência, eu serei objetivo, mas eu gostaria de tomar este texto para falar-lhes acerca de uma vitória proclamada para o revestimento. Observem que a palavra revestimento, ela tem um prefixo re, e todas as vezes que esse prefixo esse prefixo está no texto, ele não é vestir, é vestir quem já foi vestido. Então, e por algum motivo ficou nu. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos hão de convir que a igreja em Corinto foi a igreja mais pentecostal de todo o Novo Testamento. A Bíblia mostra que todos os dons, os 9 dons do Espírito Santo registrados na Bíblia, tinha liberdade a igreja de Corinto, mas a filosofia grega romana e, sobretudo, as teorias de Zenon e de Epícuros entrou nesta igreja com a arte da vida, aonde a filosofia diz que depois da morte não tem mais esperança. Então eles queriam tirar da igreja, e conseguirem uma boa parte, queriam matar a igreja acerca desta questão: você tem que viver o máximo aqui, porque depois que morrer não vai ter mais oportunidade. Segura o som só para o final, por favor, se assim for possível. Então, quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que o apóstolo está combatendo esta questão, porque até a oportunidade, a crença do arrebatamento, o contexto filosófico e muitos falsos mestres estavam tirando da igreja de Coríntios. Além do poder pentecostal, que o Espírito se afastou, eles agora querem tirar o conceito da ressurreição de Cristo e, assim sendo, o poder da nossa vitória. Então eu quero tomar por base esse texto para que falar-lhes sobre a nossa vitória e o privilégio que nós temos pela uma vitória de nos revestir. Quando nós analisamos o livro do Gênesis, os irmãos hão de convir que a Bíblia mostra que quando Deus criou o ser humano, Ele criou o perfeito. O ser humano foi criado de uma forma tão perfeita que a Bíblia diz que Deus lhe deu o sopro de vida, e a partir desse sopro, vejam que há um relacionamento íntimo entre o homem e Deus. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8 e versículo 10, diz que Deus plantou um jardim e colocou o homem para habitar.
Então, aquele jardim se tornou um ponto de culto, uma igreja, um ponto de relacionamento. O homem, vestido da glória de Deus, a unção do seu espírito, o espírito divino, ligava, relacionava Adão e Deus, Eva e Deus. Ou seja, Deus vestiu Adão de um poder espiritual aonde não era para o pecado entrar. Então, vejam que todos os dias havia relacionamento entre Deus e o ser humano, não havia separação. Diz a Bíblia que todo entardecer descia Deus do céu e tinha um relacionamento íntimo com o homem, porque o homem tinha vestido, Deus havia o vestido da sua glória no seu espírito, tendo em vista que, se os irmãos olhar Jó 33:4, ele faz menção de distinguir, não Jó, mas quando ele o vai falar, ele diz: o Espírito de Deus me formou, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Vejam que o Espírito deu forma, e há alguns eruditos que defendem que o Espírito Santo nos fez tão perfeito, que ele fez um lugar para habitar dentro de nós, para relacionar-nos a Deus. Então, era este o dia a dia do ser humano, era Deus descendo, o homem adorando, havia paz, havia relacionamento. Quando nós vamos para o capítulo 3 do Gênesis, a decepção vem, o ser humano erra o alvo, o ser humano peca. Então é quando Gênesis 3:10 diz que Deus desce do céu, para quê? Para se relacionar. Porém, o ser humano já não está mais na igreja. O pecado veio e afastou o ser humano de Deus. Então Deus pergunta: Adão, onde você está? Então é uma pergunta e a resposta é danosa, a resposta é muito triste. Eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Qual é o motivo? Estou nu. Então veja que ali o homem perdeu a vestimenta. Então, pela lógica, era para Deus eliminá-lo logo ali, porque Paulo diz que por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte, e por conta do pecado e da morte, o homem é destituído, é afastado, nu da presença de Deus. O nu é o relacionamento. O Espírito Santo não tem mais intimidade com o homem por conta do pecado, e o pecado trouxe a morte. Então, a partir daqui, o homem começou a viver, o ser humano, debaixo do domínio do poder do pecado e da morte. Por isso que os irmãos vão vir e dizer que Deus fechou o Éden, fechou a igreja, não tem mais culto, não tem mais relacionamento, e o ser humano é destituído da glória de Deus. Então vamos analisar. Observem que durante séculos, cerca de 1,5 séculos aproximadamente, da queda de Adão até o capítulo 6 do Gênesis, não houve homem, não teve ninguém da geração de Adão que pudesse reaver e trazer de volta a presença do Espírito Santo, porque o pecado abundou, e pelo pecado veio a morte. Então, o capítulo 6 do Gênesis, Deus desce para ver, observar o comportamento da geração de Adão, e há uma decepção. Ninguém era justo, porque a Bíblia diz degradação geral do gênero humano. O geral está no todo. Então Deus decide, sanciona: eu vou desistir do ser humano, eu vou acabar com ele, eu vou dar fim a tudo que eu criei por conta do pecado que o homem cometeu, porque todos os desígnios do seu coração é mau. Então resolve Deus desistir do ser humano, porque a vitória do pecado sobre o homem e a morte prevalecia em toda a geração de Adão. Então, pela segunda vez, Deus tinha que
nos destruir. Primeiro no Éden, a graça veio. Agora aqui, ele decide, ele assina que vai acabar com o ser humano. Então, você vai observar que no capítulo 6, ele diminui, ele diz: tirarei dele o meu espírito. Ele não contenderá para sempre com o homem, ele é mau. Então, observem que quando tudo já estava certo, para que nós, seres humanos de Adão e a sua geração, fôssemos eliminados, então a graça vem, e graça é o favor que eles não merecem. Então diz a Bíblia que Noé acha graça aos olhos de Deus, e pela graça, então Deus resolveu poupar 8 almas. Você sai do capítulo 6, o capítulo 7, ele traz a devastação do dilúvio. Capítulo 8, Deus tira Noé e sua família da arca para recomeçar. Capítulo 9, observem que Deus devolve a Noé tudo que Adão havia perdido, o domínio sobre todas as suas criaturas. Porém, a geração de Noé não foi capaz de eliminar, de vencer o pecado, e no capítulo 11 do Gênesis, o pecado vem, prevalece contra a geração de Noé, e Deus desce de novo, analisa e diz: o povo é mau, vamos espalhá-los pela terra, idiomas, dialetos diferentes. A geração de Noé parte se espalhando sobre a terra, na linhagem Sem, Cã e Jafé, semitas, canitas, jeftitas, ou seja, então eles vão saindo, enchendo a terra, porém sem a vestimenta, nu, sem adorar a Deus, porque não tinham como o Espírito Santo vir, porque o pecado prevalecia, e o pecado dá força à morte, e a morte vai mandando. Então, quando a gente chega no capítulo 12 do Gênesis, Deus vai chamar Abraão para um projeto espiritual, porque desde o Gênesis, Deus não tinha relacionamento íntimo com o ser humano de forma coletiva. Então, no capítulo 12, nasce um projeto espiritual. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o objetivo de Deus, escolher Abraão, era que por meio dele, todas as famílias da terra gozasse e fosse abençoada das bênçãos de Deus. Mas a Bíblia diz que agora, por meio de Abraão, nasce Israel, um projeto meramente espiritual, que Deus disse: vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus, eu vou habitar no meio dele. Então observem que quando Deus tira Israel do Egito, eles andam 3 meses no deserto e chegam na planície do Sinai. A partir dali, aí Deus vai trabalhar em relacionamento com Israel, porque era o único povo para adorar, era o eleito, a menina dos olhos de Deus, para ser cheio, para trazer o Espírito de uma vez por toda de novo ao homem. Porém, capítulo 24 do Êxodo, Deus provoca Israel para ter uma aliança com Deus. Sem aliança, sem relacionamento, não vai ter intimidade. Então Israel diz no capítulo 24 do Êxodo que está de acordo com tudo que Deus falou. Capítulo 25 do Êxodo, começa Deus trabalhar para ter culto na terra de novo, porque desde o Gênesis 3 não havia mais desta forma. Então no capítulo 25, Deus começa a mostrar a Moisés como ele fazer um lugar santo, um lugar chamado tabernáculo, para a glória de Deus vestir Israel e ele poder descer. Então Deus vai preparar
15 capítulos do livro do Êxodo está do começo até o fim. No capítulo 40 do Êxodo, você vai ver no versículo 33, a Bíblia diz: e Moisés acabou toda a obra do tabernáculo. Agora tem aliança, agora tem um lugar que Deus mesmo direcionou para descer com a sua glória. Então o versículo 34 do capítulo 40 do Êxodo diz que o culto rolou e a glória de Deus desceu no meio dos seres humanos de novo, mas de uma forma tão poderosa que nem Moisés podia entrar na tenda por conta da glória de Deus. Agora o único povo na terra que teve o privilégio de sentir, de ver a glória de Deus era Israel. Porém, com o passar do tempo, Israel vai decepcionando, mas aí vem o templo, e o templo, quando Salomão vai inaugurar, era o lugar certo para a glória de Deus descer e o Espírito Santo habitar. E Deus disse, segundo as Crônicas 7:16, eu escolhi esta casa para morar nela perpetuamente, porque nela vão estar abertos meus ouvidos e os meus olhos atentos. Ou seja, Deus agora resolve morar entre os seres humanos por meio de Israel, só Israel, e mais nenhum povo, mais nenhum clã familiar, a não ser de Abraão. Então veja que agora tem lugar de relacionamento. Agora Deus tem Israel, mas o pecado vem e afasta Israel de Deus. O pecado e a morte vem e acaba com relacionamento. Aí Paulo aos Romanos 5:14, ele diz que a morte reina desde Adão até Moisés, até a lei. Nem a lei foi suficiente para vencer o pecado, quanto menos a morte. Aí em Jeremias 52, versículo 13, diz que o único lugar de relacionamento com o homem foi incendiado, o templo foi queimado e Israel pecou e não quis saber de Deus. Então é quando a morte, o pecado vem e vai arguir a Deus acerca da eliminação nossa, porque desde o Gênesis até Malaquias, nenhuma geração, desde o capítulo 12 do Gênesis até Malaquias, são 14 gerações que Deus investiu para derramar o seu Espírito, mas o pecado afastou todos de Deus, e obviamente a morte, porque o poder da morte é o pecado, o aguilhão da morte. Então o arguir do pecado, da morte e do inferno era para que Deus desistisse de nós, porque até aqui nenhum projeto, nenhuma aliança, nenhuma lei perpetuou. O pecado e a morte venceu, eles predominam. Então disse João no Apocalipse 5 que o arguir, a denúncia do pecado e da morte, quando nós olhamos no contexto jurídico, ela era tão cabal, os argumentos eram tão robustos, que Deus vai julgar de uma forma definitiva a nós, porque até aqui o Espírito Santo não conseguia habitar. Ele vinha, usava alguém e ia embora. O homem continuava nu, o ser humano continuava nu da glória de Deus. O pecado prevalece. Então é quando Deus disse, João, capítulo
capítulo 5 do Apocalipse, que vê um trono, e trono fala de julgamento, e neste trono tinha um supremo juiz, e o supremo juiz estava na mão direita, com a cédula, com a escrita, com as acusações do ser humano. Até ali ninguém, mas como o princípio, ou seja, o devido processo legal pertence a Deus, começa com Deus. Eu não posso condená-los, desistir deles sem dar direito à defesa. Aí é por isso que João diz que Deus autorizou que o anjos ou anjos procurasse alguém para nos justificar, para nos defender em frente às acusações propostas, que foram tão cabais, tão contundentes, tão robustas, que um lado do livro não deu para conter. Foi escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então Deus dá ordem: procure um advogado, um promotor para defendê-los. Eu não posso condená-los sem direito a um processo de defesa a eles. Então o anjo sai procurando na terra, no céu e debaixo da terra, e não encontra ninguém que possa defender a nossa causa, porque não havia brechas na lei, nem para atenuar a nossa pena, ou diminuir a nossa gravidade pecaminosa. Afastou toda a geração de Deus. São 42 gerações afastadas só na descendência de Abraão. E nós éramos escravizados, não éramos chamados de povo. Gentios eram pagãos, não tinham direito às bênçãos de Deus. Por isso que Paulo, aos Efésios capítulo 2, ele diz: nós em outro tempo não éramos povo, vivíamos no mundo sem ter paz com Deus, sem ter aliança com Israel, vivendo na concupiscência dos nossos erros, servindo a carne e sendo servo das potestades do mal. Então não tinha como nos atenuar. Aí João diz que chorava muito, porque ninguém aceitou a nos defender e o nosso processo. Então é quando diz a Bíblia que só restava a Deus sancionar, deliberar, dar sentença de condenação para todos os seres humanos, de uma vez por toda. Então, quando Deus vai dar a sentença condenatória, Paulo diz aos Filipenses capítulo 2, que alguém se predispõe, já que os anjos não encontraram ninguém, Jesus aparece e diz: meritíssimo, eu aceito a proposta, eu vou advogar, eu vou defendê-los, eles são meus. O meritíssimo aceita, porém o poder da morte, do pecado e do inferno questiona e alega com razão. Meritíssimo, ele não pode advogar a raça humana, mas com quais argumentos? Eles respondem: detentor do poder, morte, pecado e inferno. Ele tem prerrogativas que o impedem. Então citem, eles tiveram que dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, é pai da eternidade, é príncipe da paz, ele é rei, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Ele é Deus. Olha, gente, que coisa linda. Filipenses 2: mediante isso o juiz diz: tem razão, você não pode, as suas prerrogativas lhe impedem. Aí ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me despir da minha glória, eu vou abrir mão de todos os direitos divinos, mas eu vou descer, meritíssimo, eu vou advogar, eu vou trazê-los de volta, eu vou me sentir um deles.
Como faz isso, gente? Como entender um amor desse tamanho? É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, a partir do versículo 31, ele vai citar no contexto, dizendo que Deus não poupou nem o seu próprio Filho por amor a nós. Aí a Bíblia diz que o meritíssimo aceita, suspende o julgamento condenatório até o final do processo. Até o processo ser transitado e julgado. Aí disse Paulo, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei. Gálatas 4. Então ele vem, quando ele vem, ele vai se tornar ser humano, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeitos às mesmas provas que nós. Ele passa 90% da sua vida debruçando-se, se preparando. 10% é a execução do processo. Com 30 anos aproximadamente, ele começa a trabalhar. Ele começa agora, vem para pregar para Israel, o povo escolhido. Israel rejeitou ele com 40 dias de vida. Israel rejeitou ele com 12 anos de idade, e agora tem a chance de 30, mas quando ele começa a restaurar Israel, veio para os que eram seus. Ele disse à mulher Sírio-Fenícia: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eles rejeitaram. E agora Israel era tão tremendo que nós gentios não tínhamos direito de entrar no templo, não tínhamos direito de adorar, éramos pagãos. Imagina ser cheio do Espírito Santo. Mas por conta da desobediência de Israel, havia uma promessa nos anais da história de Israel. Segundo vaticinou Joel, Deus ficou com tanto cuidado com Israel, pejorativamente, que ele disse: eu vou fazer uma promessa, que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Não vai ser mais só para Israel. O meu Espírito vai pregar o branco, vai pregar o preto, vai pregar judeu e vai pregar gentio, e vai sacudi-lo do seu poder. Então agora Jesus vem cheio de Deus, e agora como homem ele vai pregar para Israel, e Israel rejeita. Aí ele se volta para os gentios, vai estabelecer uma igreja, e uma igreja que ia ser ratificada não mais com uma aliança de sangue de novilho, e nem com uma aliança de sal, mas Jeremias 31, eu vou fazer uma nova aliança, e não vai ser como aquela que eu quando tirei vocês da casa do Egito, mas nesta nova aliança eu vou perdoar os vossos pecados. Então Cristo veio para cumprir isso em Israel, mas Israel rejeitou. Quando Israel rejeitou, se tornou inimigo dele, e vai bater pesado. Aí ele vai estimulando 12 homens, para que por meio deles a sua igreja, composta posteriormente, fosse cheia do Espírito Santo. Então ele diz: as portas do inferno prevaleceu até aqui, com 42 gerações. Por quê? Porque João diz que ninguém foi achado digno, porque a morte e o pecado arrebentou. Pode olhar na história antes de Cristo, por mais importante que foi o homem, ele não conseguiu vencer a morte nem o pecado. Você vai para a psicologia, tem Aristóteles, tem Pitágoras,
tem Platão, tem Epícores, todos morreram, todos foram deteriorados. Você vai para a monarquia, aí vem Faraó, vem Belsazar, vem Nabucodonosor, vem Ciro, todos foram ludibriados e vencidos. Você vai para a Bíblia diz que Adão pecou e a morte o venceu. A Bíblia diz que Adão gerou Sete, a morte venceu. Sete gerou Enos, a morte e o pecado venceu. Enos gerou Cainã, a morte e o pecado venceu. Cainã, Malalael, vencido pela morte. Malalael vai gerar Jared, Enoque. Enoque foi o único que não cedeu. Aí Deus disse: já que ele não cedeu, eu vou arrebatá-lo vivo, como exemplo da minha igreja, que vai acreditar meu filho. Mas ele gerou Metusalém. A geração de Metusalém foi vencida pela morte e o pecado. Metusalém gera Lameque, e Lameque Noé. Aí vem a destruição cabal e a morte vencendo. Deus recomeça de novo. Aí Noé gerou Sem, Cã, Jafé. O dilúvio traz um recomeço. Aí Deus usa Sem, mas a morte vence Sem e o pecado também. Sem, Arfaxade. Arfaxade é Lar, Elá Eber, Eberel, Reu Peleg, Peleg Serug, Seruga Naó, Naó Terá, Terá gerou Abraão. A Bíblia chama ele amigo de Deus, mas a morte e o pecado venceu ele. Abraão gera Isaac, Zeca Jacó, Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e Benjamim. A morte vence, o pecado vence. Aí Deus pega Judá, Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus disse: achei, agora eu achei, agora eu achei. Mas a morte venceu a Davi, a morte e o pecado venceram a Davi. Aí Deus investe em Salomão, a morte vence. Roboão, a morte vence. Abias, a morte vence. Asa, a morte vence, o pecado vence. Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josia, Jeconia, a morte vence. Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Aquim, Eliasar, Azoque, Matã, Jacó, José, que foi marido de Maria. Todos a morte venceu. Mas a Bíblia diz que agora ele veio, agora ele veio, agora ele veio. Jesus de Nazaré vai começar.